Graça e paz em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler 2 versículos e vamos meditar em todo esse capítulo. 1 Samuel 15. Assim que você for achando, eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Os irmãos poderiam projetar ali o 1 Samuel 15, versos 22 e 23. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitas a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos orar? Papai, é a tua palavra. Gera, Senhor Deus, no nosso coração respeito, reverência, temor pela tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus. A tua palavra, ela é a semente, e os nossos corações são o terreno, o solo. Prepara, papai, os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra e que ela caia e produza frutos. Senhor Deus, não deixa, papai, nenhum espírito enviado por Satanás vir para distrair-nos, para que a gente não tenha esse encontro com o Senhor através da tua palavra. Manda fora, papai, todo e qualquer incômodo, estorvo, e faz com que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração saudável e preparado para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Nós precisamos muito de Ti, Pai. Senhor, há uma luta, sabemos, há uma batalha sendo travada nesse momento para desviar a finalidade da Tua palavra. Mas sabemos que o Senhor é maior. Sabemos que o Senhor tem todo o poder. Sabemos que o Teu Espírito Santo toma a palavra, revela a palavra, transforma a palavra de morta em palavra vivificada. Faz isso, papai, nesta manhã. Nós não somos dignos, papai, mas clamamos em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu queria que você repetisse comigo: obedecer é melhor. Novamente, obedecer é melhor. Agora olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga isso para ela: obedecer é melhor. Os pais, mesmo que os filhos não estejam aqui, diga em fé: filho, obedecer é melhor. Esse texto aqui é um texto que vai ilustrar para nós uma história verídica
de uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas que falhou, que fracassou, porque não aprendeu que obedecer é melhor. Queridos, a obediência é o tema fundamental de toda a palavra de Deus. Os grandes homens de Deus, normalmente, quando nós citamos, nós damos aquela ênfase na oração, jejum, ousadia, intrepidez, fé. Mas muitas vezes nós esquecemos de que esses grandes homens de Deus tiveram uma coisa em comum que se chama obediência. Queridos, a obediência é a nossa arma para vencermos nesse mundo associado à nossa fé. Bom, não tem como ter fé se a gente não obedece. Desde o princípio, a obediência é aquilo que garante a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós falamos de pandemia, um vírus que está assolando a humanidade. Mas eu quero dizer para você que existe um vírus, uma bactéria muito mais fatal, muito mais destrutiva do que uma bomba atômica ou somando todas elas. Lá no início, na criação, a desobediência foi o gatilho que foi disparado contra nós, trazendo o pecado e toda a consequência. Deus havia dado um mandamento e esse mandamento foi quebrado, foi desobedecido. Entrou então a miséria, a guerra, a destruição, a fome, a mentira, a corrupção, tudo aquilo que vai contrário à vida, por uma só atitude desobediente. Esse tema é precioso e vital para a igreja do Senhor Jesus nesses dias. Vemos as pessoas obedecendo a líderes religiosos, a visões, a metodologias, mas vemos muitos poucos obedientes à palavra de Deus. Não há negociação. Ou a pessoa é obediente, ou a pessoa é desobediente. Não há meio termo. Não há meia obediência. E obediência é um assunto vital para nós, corpo de Cristo, igreja, nesses dias. E nós precisamos olhar cuidadosamente e permitir que o Espírito Santo faça uma sondagem de como estamos caminhando. E essa história de Saul é nossa leitura no nosso dia de hoje. É uma advertência, é um abrir de olhos do nosso Deus, para entendermos quão sério é obedecer ou desobedecer. No caso aqui, infelizmente, é a desobediência. Havia nos Estados Unidos um músico, compositor, um tecladista, e ele compôs uma partitura completa, com várias músicas, e estava aguardando, depois de enviá-las a uma produtora musical, aguardando sim para a gravação. E nesse meio tempo, esse compositor, esse músico, se converteu a Cristo e teve uma mudança radical de vida. Logo a seguir,
ele recebe da produtora musical o sim para gravar, mas ele sentiu no coração que não deveria. E que agora ele era uma nova criatura e agora ele era cidadão do novo reino. E veio a palavra do Senhor ao coração daquele homem que ele devia se desfazer daquela composição. E ele conta com muito humor e alegria que ele pegou aquela pasta onde estava ali a música ou as músicas, dentro ali do plástico. Quem é mais velho entende aquelas pastas que a gente tinha, com folhas plásticas que enfiávamos dentro. E ele pegou toda aquela obra e decidiu obedecer a Deus. Ali, ele morava numa cidade próxima ao litoral. E passava um rio que ia desembocar no mar. E ele conta que ele pegou aquela pasta, mas havia no coração dele aquela rica esperança de como Abraão, ao sacrificar o filho, chegou no último momento, Deus interviu e falou não. E Deus preparou o cordeiro, assim como Deus tem preparado Jesus para nós. E ele foi e chegou à beira daquele rio e falando com Deus, Deus, eu vou jogar, esperando que Deus falasse, não, eu já vi teu coração, não precisa. E por várias vezes, Deus, vou jogar, e Deus não falava nada, não falou nada com ele. E ele resolveu obedecer a Deus, então, com muita dor no coração, porque ele pensava assim, eu posso usar, uma vez que era só um instrumental, só a melodia, sem letra nenhuma a composição dele, ele pensava, eu posso usar agora esta melodia para o reino de Deus. Havia um desejo bonito no coração dele, mas vou jogar, Deus, eu vou jogar, e Deus não falou nada, então ele resolveu jogar. E voltou para casa. No domingo a seguir, ele desceu até a cidade ali, do litoral, para cultuar a Deus numa igreja daquela localidade. Quando chegou um irmão conhecido dele, falou, escuta, eu estava andando pela orla, pela praia, e encontrei algo que eu quero te presentear. Alguém sabe o que é? Sim, era a composição. Ele obedeceu a Deus. Queridos, vamos ver essa história de Saul. Vamos aprender com o erro desse homem para não cairmos no mesmo erro. E essa história, ela ilustra o valor da obediência. A primeira coisa que nós vamos ver é a ordem de Deus. Capítulo 15, no verso 1, mostra claramente que Deus deu capacidade para Saul cumprir com a ordem dele. Diz assim o verso 1, disse Samuel, o profeta, Samuel, um profeta enviado por Deus, que agiu no tempo entre juízes e reis. E o povo pediu um rei. Samuel era profeta e Samuel pensou que o povo estava negando ao ministério dele. Mas Deus diz, não, o povo está rejeitando a mim e não a você. E Samuel foi desde pequenininho consagrado ao trabalho do Senhor, um profeta. E esse Samuel foi usado por Deus para ungir Saul como o primeiro rei de Israel. E Samuel vai e Samuel fala a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel.
Olhando os capítulos anteriores, nós vemos essa história. Como Deus arquitetou tudo para levar Saul até a presença de Samuel. E Samuel, então, consagra aquele jovem para ser rei. Saul, entre todos os de Israel, ele sobressaía em altura. As demais pessoas davam no ombro dele. Então ele sobressaía em altura, em beleza. O pai dele era rico. Deus o chama, Deus o chamou. Deus o unge rei. Esse jovem Saul recebeu o Espírito Santo e teve a vida mudada. Então ele tinha tudo para exercer esse governo como rei de forma vitoriosa, porque Deus estava com ele. Não foi ele que tinha a sua capacidade pessoal, não. E aqui Samuel está relembrando: enviou-me o Senhor a ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel. Deus é quem te chamou, Deus é quem te ungiu. Continuando o versículo, atenta, fale assim para mim, atenta. Presta atenção. Quando alguém fala assim é porque está requerendo da gente uma atenção dobrada. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Fica atento. Aquilo que eu vou falar para você vem de Deus, então preste atenção. Então, a capacidade para cumprir aquilo que Deus vai mandá-lo fazer, Deus deu para ele essa capacidade. A segunda coisa dentro da ordem de Deus é que foi uma ordem clara. Presta atenção, versículo 2 até o versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos Exércitos, aquele que te trouxe até aqui nesta manhã, aquele que te convenceu pelo Espírito Santo a acordar, a você se locomover, a estar aqui. Ele é o dono de tudo, Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente, Ele conhece o teu futuro. Fique atento àquilo que Deus vai te dizer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, que fez a Israel. Deus, Ele não esquece de nada daquilo que as pessoas fazem contra o seu povo. O nosso Deus, Ele é um Deus justiceiro, Ele é um Deus vingador. Ele diz: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Então, relembrando, o povo de Deus, depois de ser liberto do Egito, ele está subindo para a terra prometida, para Canaã prometida, e este povo de Amaleque, se volta contra o povo de Deus, e Deus agora vai fazer justiça. Verso 3, vai, pois, agora, ó, a instrução que Deus está dando, a ordem que Deus está dando: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus está dando uma ordem muito clara. E quando Deus dá ordem, não cabe a nós pedirmos explicações. Cabe a nós somente obedecer. Hoje, a ênfase que tem se dado, e ela é verdadeira, é de que o nosso Deus é um Deus de amor, e Ele é.
Ele é um Deus misericordioso, e Ele é um Deus perdoador, e Ele é, mas esse Deus também é um Deus justo. Deus não deixa passar nada, Deus não encobre injustiças. Nós vivemos num país onde a injustiça é gritante, é alarmante, mas para o nosso Deus não. E Ele manda exterminar completamente aquele povo. Nos nossos dias, os direitos humanos. Se levantariam contra Deus, mas se levantariam para cair, que nada pode contra esse Deus. Aí então, nós vemos essa ordem dada por Deus. Querido, Deus não vai mandar você fazer nada que Ele não te capacite para que seja feito. E a ordem de Deus não é confusa. A ordem de Deus, ela é clara. Aí então, nós vemos o segundo ponto. A desobediência de Saul. Deus o capacitou, Deus deu a ordem para ele, era só obedecer, mas não foi isso que ele fez. Dentro desse ponto, a desobediência de Saul, nós vemos uma desobediência parcial. Olha o verso 7 até o verso 9. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, 2 cidades, que está defronte do Egito. Até aí tudo bem. Verso 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Deus mandou matar, ele tomou vivo. Percebe a desobediência? Porém todo o povo destruiu a fio de espada, matou todo mundo, mas deixou o rei. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, Deus mandou matar todos os animais, melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. O que eles fizeram? Tudo aquilo que não prestava, que era ruim, eles destruíram. Aquilo que era bom, que podia trazer algum benefício, eles pegaram para eles. Obedeceram em parte. Isso se chama desobediência. Diante da palavra dos mandamentos de Deus, se 99% nós obedecermos e 1% desobedecermos, nós somos desobedientes. É muito sério isso, amados. É muito sério. Então, a desobediência de Saul. Olha outra coisa que Saul fez no verso 12. Ele levantou um monumento. Quem que deu a vitória para ele? Foi Deus. Verso 12, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. O que nós percebemos aqui? Quem que está recebendo a honraria, a glória, o poder daquela vitória sobre aquele povo? Fazer um monumento em meu nome. Que coisa absurda. Que coisa triste. No meio evangélico não tem disso. Seria bom que não. Glórias a mim, louvado seja o meu nome. Você viu a pregação? Você viu como eu toco? Você viu como eu canto? Você viu como eu
eu evangelizo, você viu? Aquele eu levei a Cristo, eu estou discipulando, eu. Um monumento levantado ao próprio Saul. Abominação ao Senhor. A desobediência nos leva a fazer coisas absurdas. A desobediência de Saul levou a mentir também. Olha o verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Quanta reverência ao homem de Deus, ó Saul. Executei as palavras do Senhor. Mentira! Deus mandou eliminar tudo e ele não obedeceu. Mas ele chega até o homem de Deus e louva esse homem de Deus e chega e dizendo que ele executou, ele obedeceu toda a palavra de Deus. Mentira! E não só uma vez. Olha o verso 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. O homem de Deus está apontando, está confrontando, apontando o pecado, o erro, mas Saul não está aceitando. Há uma possibilidade aqui de que ele cumpriu com a cultura, os ritos daquela época, como o povo fazia. Quando eles lutavam contra o exército inimigo, eles destruíam o povo, mas pegavam o rei e traziam o rei para mostrar que tinham vencido sobre aquele rei. E eles pegavam os despojos, as riquezas daquele povo, e depois distribuíam entre eles, era costume. Mas neste caso aqui, Deus manda destruir tudo. E eles não obedecem. Queridos, muitas vezes o povo de Deus nos nossos dias obedecem a Deus naquilo que lhe é propício. Aqui eu obedeço, aqui não. Não é? A palavra de Deus diz acerca dos vícios, acerca da embriaguez. Não, mas eu bebo socialmente. A palavra de Deus fala sobre a mentira. Mas foi uma mentirinha santa. A palavra de Deus fala sobre o adultério. Mas eu tenho que... Sabe como é que é? O amor acabou. Deus não vai me querer ficar prisioneiro naquele casamento que está sendo um inferno. Sabe, eu dou oferta para a igreja, tal, mas dízimo, esse negócio é do Antigo Testamento. Quando a pessoa não quer obedecer, ela arruma, entre aspas, justificativas. E é isso que ele fez em seguida. Ele justificou. Olha o verso 15. Quando ele foi confrontado, ele justifica-se. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Ele é o rei, ele é o governador, ele é o responsável. Mas o que ele fala agora? Foi o povo. Quando Deus confrontou Adão, o que Adão falou? Foi a mulher. Quando Deus confrontou a mulher falou? Foi a cobra, foi a serpente. Justificativa. Foi o povo. Samuel, profeta de Deus, homem honrado. Não foi eu, foi o povo. Mas ele é o responsável, ele é o líder. E não só isso. Olha aqui, continuando. Poupou, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus.
O resto, porém, destruímos totalmente. Olha que coisa bonita, entre aspas, né? Samuel, você sabe por que nós não matamos o gado, as ovelhas? Para fazer um sacrifício para o nosso Deus, aleluia! Deus não quer nada que seja contrário àquilo que Ele mandou fazer. Ah, mas eu vou fazer isso para Deus. Eu fiz isso errado, mas depois eu faço isso daqui para Deus. Vai pensando. Olha o verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor. Quando confrontado primeira vez, ele justifica. Segunda vez, ele justifica novamente. Eu vejo um Deus amoroso aqui, querendo que este homem confesse: verdadeiramente, eu não obedeci a Deus. Mas não. Primeiro ele fala que obedeceu, mentiu. Segundo, ele começa a justificar: não fui eu, foi o povo. E terceiro, lá no verso 24, dentro desse ponto, a desobediência de Saul. Depois de ser confrontado, depois que o profeta Samuel deu a sentença de Deus que ele ia perder o reinado, aí o que ele faz? Aí ele tem uma confissão superficial. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Agora que descobriram tudo, agora que vem a condenação de Deus, agora você se arrependeu. 24 versículos para se arrepender. Tem gente que demora para se arrepender. E tem gente que se arrepende só depois que foi tudo descoberto. Não é um arrependimento verdadeiro, genuíno. Como aquele casal de namorados que vão até o pastor e confessam uma gravidez. E o pastor fala assim: vocês caíram uma vez e fraquejaram? Foi só uma vez? Não. Ah, não? Há meses que a gente vem. Ah, é? E agora então vocês estão aqui confessando, a barriga está aparecendo, não é? Esta confissão aqui não tem valor nenhum perante Deus. Ah, descobriram, irmãos, eu pequei, irmãos. Só depois que descobriram. E é isso que Saul fez. Ele teve essa confissão superficial. Vou ler novamente o verso 24 e 25. Então, disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Em vez de temer a Deus e dar ouvido à voz de Deus, ele temeu o povo. Verso 25, agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo. Queridos, ele não pecou contra Samuel, ele pecou contra Deus, ele não pecou contra o profeta, ele pecou contra o Deus do profeta, e agora ele está querendo pedir perdão, ele está pedindo perdão e requerendo perdão do porta-voz de Deus, não do Deus Todo-Poderoso. Vocês percebem? Perdoa-me o meu pecado. E volta comigo para que adore o Senhor. Havia, depois da guerra, um momento de culto a Deus, de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Deus fez, pela vitória de Deus. E Saul aqui não está preocupado em arrepender-se, não está preocupado com o povo, ele está preocupado consigo mesmo.
Seria abominável para ele chegar naquele culto de agradecimento a Deus sem a pessoa do profeta. Então ele pede: venha comigo. Venha comigo. Ele está vivendo de aparências. O coração desse homem já está longe de Deus há muito tempo. Ele está fazendo aquilo que ele quer, não aquilo que Deus o mandou fazer. Alerta para os nossos dias, alerta para a igreja. Nós não estamos aqui buscando a nossa vontade, mas aprendemos com Jesus Cristo na oração sacerdotal, na oração dominical, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. E as pessoas estão buscando um Deus nesses dias, um Deus que faça a sua vontade. Um Deus como uma lâmpada mágica de Aladim, esfregue e venha ali quantos pedidos? Deus, eu quero isso. E tem aqueles que determinam aquilo que Deus tenha que fazer. Misericórdia! Não entenderam quem é Deus. Não entenderam que esse Deus amoroso também é um Deus de justiça. Você acha que tudo o que está acontecendo no mundo está acontecendo por acaso? Ou é um Deus de justiça que tem pesado mão forte contra a humanidade? Porque nós somos, a exemplo de Saul, desobedientes à palavra de Deus. Confissão superficial. Você já viu aquele crente? Peca, ele fala: mas Deus vai perdoar. Deus, pequei novamente. Passa uma semana: Deus, pequei novamente. Chega um momento que a ira de Deus transborda. E nós estamos próximos a esse momento. Quando lemos Apocalipse, as 7 taças da ira de Deus, isso que está acontecendo com essa pandemia é fichinha, é muito pouco por aquilo que vai acontecer ainda. A destruição. Coisa alarmante. Mas os obedientes vão estar entendendo. Vão estar lá olhando para as nuvens. Está chegando a hora. O meu rei está voltando. A promessa está se cumprindo. Nós não estamos alarmados com pandemia, com nada nesse mundo. O que deve nos alarmar é a desobediência do povo. Primeiro, a ordem de Deus, uma ordem que Saul tinha capacidade para cumprir, porque Deus o capacitou. Segundo, a ordem foi clara. O segundo ponto, vemos a desobediência de Saul. Ele obedeceu parcialmente. Obediência parcial é desobediência. Ele levantou um monumento a si próprio. Ele mentiu, ele justificou e ele confessou superficialmente porque foi descobrido tudo. Que coisa! Que coisa! Quando Samuel chegou para ele: não, eu obedeci em tudo. Ele pode mentir, mas tem alguém que vai expor a mentira dele. Escuta-se. O profeta: o que é isso que eu estou ouvindo? Mais ou menos assim. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. E terceiro e último ponto, a consequência. Tem consequência. Repita comigo: tem consequência. Você lembra os mais velhos aqui, quando fazia alguma coisa em casa, mamãe em consequência chegava? Quantos aqui foram disciplinados com vara?
com chinelo, com vassoura, com cinto. O pior de tudo era aquela varinha de marmelo. Quantos conheceram a varinha de marmelo? Santa consequência. Hoje, o mundo jaz no maligno, não pode. A criança vai se frustrar quando crescer. Alguém aqui está frustrado porque apanhou do papai e da mamãe? Merecemos apanhar quando apanhamos? Hoje não pode nem falar isso. Uma netinha de uma irmã da igreja, tempos passados, criada pela avó, chegou um dia e disse para a avó: eu vou falar no conselho tutelar, desse tamanho. É mais aceito nos nossos dias a desobediência do que a obediência. Pode desobedecer e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém pode. Só entre nós aqui em office, alguém aqui apanhou de professor em sala de aula? Pelo menos uma reguada? Põe a mão. Hoje o mundo está todo invertido. Hoje os alunos batem nos professores. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Chamam o bem de mal e o mal de bem. Qual foi ou quais foram as consequências? Primeira consequência, e eu vejo essa mais triste de todas, o arrependimento de Deus. Olha no verso 10. Você pode imaginar Deus falando assim para você: eu estou arrependido de ter feito, Kiko. Jesus. Verso de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Deus falando: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, ficou triste e toda a noite clamou ao Senhor. Aqui não falo que ele clamou, mas eu imagino que ele ficou falando: Deus, não tem jeito para Saul, Deus. Não tem como o Senhor voltar, Senhor. Não tem mais. Não tem mais. Que coisa triste. Jesus disse que muitos, no dia do julgamento final, vão chegar diante dele e vão dizer: Senhor, Senhor. E ele vai falar: não conheço. Quem é você? Senhor, em teu nome eu fiz milagres, expulsei demônios, eu preguei, evangelizei, eu cantei, eu toquei. Não conheço, vai embora, reda de mim. Você já se colocou nessa situação? Não por falta de fé, mas você já se permitiu de falar: Senhor, não quero chegar nesse ponto. Chegar diante do Senhor e ser rejeitado, não pelo Senhor, mas por minha própria causa. Quantas pessoas hoje estão falando em nome do Senhor, estão fazendo, operando, entre aspas, sinais, prodígios e maravilhas, e vão chegar diante de Deus, diante de Jesus, e vão chamá-lo de Senhor, dono, Curios, mas não obedeceram à voz do Senhor, ou não obedeceram totalmente a Ele. Tem misericórdia de mim, Senhor. A consequência.
Samuel, o homem de Deus, o profeta, vai confrontar Saul. Olha o verso 14. Até o verso 19, então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse que nos meus ouvidos, e um mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque, vem com aquela conversa novamente. Por favor, irmãos, não vamos ser melindrosos diante do confronto de Deus através dos homens de Deus. O povo brasileiro, nós somos um povo melindrado, nós não gostamos de ser confrontados. Vamos entender, estamos errando, que Deus envie homens e mulheres de Deus para nos confrontar, para que possamos nos arrepender. Vamos deixar o melindre de lado, se estamos errados, se estamos pecando, se estamos fazendo corpo mole nas coisas de Deus, vamos nos arrepender. E vamos falar: Deus, obrigado, porque o Senhor ainda está me dando chance, oportunidade. Vamos agradecer a Deus pelos homens de Deus, vozes proféticas nos nossos dias, que servem de alerta, de trombeta de Deus, para que possamos nos arrepender. Qual que é a consequência? Em terceiro lugar, no verso de número 28, então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aqui, Samuel perde tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Misericórdia. Saul perde, Samuel está informando. Deus está levantando outro, e nós sabemos que esse outro é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você já se colocou nessa posição também? Deus tirando a unção que Ele tem colocado sobre tua vida. Deus tirando o ministério que Ele tem colocado sobre tua vida. Deus tirando uma posição de honra que Ele te deu. Uma posição de governo, uma posição de destaque, uma posição de liderança. E o próprio Deus falando para você: já tenho preparado outro, Jesus. Ele perde o seu reinado. Primeiro rei de Israel. Por causa da desobediência, se tornou um fracassado, um fiasco. Aquele que tinha tudo, um jovem bonito, um jovem grande, um jovem cheio de saúde, um jovem rico, um jovem ungido pelo Espírito Santo, perde. Por quê? Desobedeceu a Deus. Isso é muito sério, amados. Moisés, tremendo homem de Deus, um homem usado poderosamente por Deus para tirar toda a nação do exílio, da escravidão do Egito, das garras de Faraó. Uma coisa que Deus o mandou fazer e ele não obedeceu da maneira que Deus o mandou, ele perdeu de entrar na terra prometida. Quando eu olho essas situações bíblicas, eu falo: Senhor, o que será de mim? Mas eu olho para a cruz do Calvário
e vejo o poder do sangue de Jesus de nos curar, nos perdoar. E olho para a palavra de Deus em 1 João que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, há possibilidade. Talvez você chegou aqui hoje cheio de coisas na sua vida, cheios de desculpas, cheios de justificativas, mas vivendo uma vida em desobediência à palavra de Deus, talvez cumprindo parcialmente. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus continua tendo poder até os nossos dias e terá sempre. Há possibilidade de falarmos: Senhor, tem misericórdia, não um arrependimento superficial, mas um coração completamente quebrantado. Eu não quero continuar fazendo isso. Eu não quero continuar fumando, eu não quero continuar bebendo, eu não quero continuar adulterando, eu não quero ir para os canais de internet e ver coisas que eu não deva ver. Senhor, tem misericórdia de mim. É possível. Deus tem nos dado o Espírito Santo. O Espírito que nos convence de todo erro, de todo pecado, de toda injustiça. O Espírito Santo de Deus que habita naqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Assim como Saul, o Espírito Santo veio sobre nós, em nós. E a nossa história ainda está sendo escrita, é possível. Sabe aquela irmãzinha que... pastor, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou fofocando. Quando eu vejo, já estou falando mal da vida das pessoas. Aquele irmão que quando passa um rabo de saia, eu sou homem, eu não consigo. Ou aquele jovenzinho, sou solteiro. É possível viver uma vida santa, porque Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus não nos mandaria fazer algo impossível. Ele é Deus. E Ele nos capacita. Queridos, a Bíblia é um livro de mandamentos de Deus. Eu lembro, sempre que fala de obediência, eu lembro de uma frase do irmão Sidney. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Queridos, essa marca da desobediência entrou na minha vida, na tua vida, por causa do pecado. Se você pegar uma criança pequenininha, daqui a uns dias o Timóteo vai estar andando por aí, e se os pais não tiverem temor de Deus, instruí-lo no caminho do Senhor, ele vai ser desobediente por natureza. Ninguém precisa ensinar. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, a ser agressiva, violenta. Ninguém precisa. Mas o sangue de Jesus nos purifica. Então, Timóteo sendo bem educado. Agora, se o pai e a mãe não obedecem a Deus, não tem como fazer o filho obedecer. E nós vemos hoje os filhos mandando nos pais. Acabou a obediência neste mundo, mas não no meio do povo de Deus. Será que um pai amoroso, quando o filho chegasse e dissesse: pai, dá dinheiro aqui que eu quero ir para o mundo. O pai da Bíblia, o nosso Deus, dividiu a herança e falou: toma, filho, vai. Ele sabia tudo o que ia acontecer, mas houve necessidade. Os pais hoje estão paparicando demais os filhos. Os filhos estão mandando dentro da casa. A família está fazendo tudo em prol dos filhos.
Foi-se a época que a melhor parte do frango ia para o pai. Hoje vai para o filho. Os primeiros a fazerem os pratos eram os mais velhos, hoje são os mais novos. Nós precisamos entender isso, amados. Não podemos nos deixar levar por essa correnteza deste mundo que jaz no maligno. O filho começa a desobedecer, está debaixo do teu teto, debaixo da tua responsabilidade, disciplina. Ah, mas se for assim ele vai embora, deixa que vá. Ora, clama, esse é nosso trabalho. Mas um filho bem educado nos caminhos do Senhor não vai fazer isso. O problema é que os pais também hoje em dia estão deixando a responsabilidade de educar os filhos para as escolas, para as igrejas. Não estão obedecendo a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o desobediente vai arcar com consequências amargas, com choros doloridos. Nós precisamos falar para Deus: Deus, eu quero ser obediente ao Senhor em tudo. Sem precisar, Senhor, não precisa dar explicação nenhuma. O Senhor é Deus. Mandou, eu faço. Eu faço, Senhor. É para ir para o campo missionário, eu vou. É para ficar aqui, eu fico. É para falar de Jesus para aquele, eu falo. É para ofertar, é para ajudar o carente, é para receber o necessitado, é para abraçar o estrangeiro, é para vestir aquele que não tem roupa, é para dar de comer aquilo que não tem comida. Eu faço, Senhor. É para visitar o preso, é para visitar o enfermo. Eis-me aqui, Senhor. Voltando aos 2 versículos que iniciamos para encerrar. Verso 22 e 23. Lembrando que o tema da nossa mensagem é obedecer é melhor. Eu posso fazer ritual, eu posso fazer culto, eu posso fazer missa, eu posso fazer sacrifício, eu posso fazer via sacra, eu posso fazer vigília, eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso fazer tudo isso. Deus continua dizendo: melhor é obedecer. Obedecer. Verso 22, porém Samuel disse, diante de toda aquela justificativa de que pegaram os animais para sacrificar a Deus, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião, que é a desobediência, cada vez que eu desobedeço a Deus, eu manifesto a rebeldia, e o rebelde é o diabo. Eu saio da filiação de um Deus que me ama e me coloco debaixo da filiação de um demônio, de um diabo, de um Satanás que me odeia e quer me destruir. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sabe, papai e mamãe, aquele filhinho docinho, aquela filhinha, quando desobedece, está fazendo feitiçaria dentro da sua casa, debaixo dos teus olhos. Disciplina em amor. Não é com violência, com raiva, mas tem que haver disciplina. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos. Ídolos do lar, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. O grande problema, rejeitou a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Será que nós percebemos a seriedade disto, amados? A desobediência é a rebeldia. A rebeldia é como feitiçaria. Ficar obstinado com uma coisa ali. Não, é assim, é assim, é assim. Esquecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus
É como você tivesse lá na sua casa imagens de escultura e estivesse cultuando, adorando a elas. Obedecer é melhor. Obedecer é melhor. Obedecer é melhor. Aqui está uma chave para aqueles que querem viver uma vida que vale a pena. Uma vida de vitória em meio a tantas tragédias nos dias que vivemos. Obedeça. Obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus. Essa palavra continua nos nossos dias. Obedecer é melhor. As pessoas estão fazendo os rituais, as solenidades estão, não é? Tornando assim coisas hollywoodianas, coisas. E esta palavra continua sendo viva. Obedecer é melhor. É aquela mãe que tinha um filho que, entre aspas, se converteu, e hoje a gente vê muito disso nos nossos dias, uma juventude que fala de Jesus, que canta para Jesus, mas que não tem mudança de atitude para com o pecado. E aquela mãe um dia então resolveu seguir o filho que estava indo para um culto. E ali secretamente aquela mãe entrou naquele lugar e muitas outras pessoas, esses shows gospel, luzes apagadas, tudo pintado de preto, luzes e mais luzes, e aquele grupo ali em cima freneticamente cantando, e a mãe ficou olhando o filho foi lá para frente e adorando entre aspas e louvando entre aspas, e aquela mulher foi ficando perturbada. E ela foi falar com o pastor: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu segui meu filho, eu vi meu filho aqui, é outra pessoa. Lá em casa dorme o tempo todo, não ajuda a arrumar a cama, é um menino que não estuda, etc, etc. Não obedece. Será que é isso? Nisso que se tornou o povo de Deus? A igreja de Deus? Queridos, eu quero finalizar citando 3 coisas acerca de obediência. A obediência, ela é imediata, senão ela não é obediência. A obediência é imediata. Sabe? Filho, faz, já vou. E vem quando quer. Isso é desobediência. Isso é desobediência. Quando você dá uma palavra, alguém de autoridade dá uma palavra para você, e você fala: espera um pouquinho, eu estou resolvendo, depois eu faço. Quando nós olhamos Cristo Jesus caminhando, ele chega numa coletoria, e ali a Mateus, ele fala: segue-me. Não fala mais nada, segue-me. A palavra diz imediatamente. Ele não fechou a contabilidade, ele não guardou dinheiro, ele seguiu a Jesus. Isso é obediência. Os pescadores, quando Jesus falou: segue-me, eles deixaram a rede e seguiram Jesus. E Jesus conta a algumas pessoas que quiseram segui-la: ah, mas Senhor, eu preciso primeiro despedir da minha família, primeiro preciso fazer aquilo, primeiro preciso fazer aquilo outro. Isso não é obediência. A obediência é imediata. Segunda coisa, a obediência é interna. Pode ser que a pessoa vá obedecer, o líder está fazendo, eu vou fazer, mas lá dentro, como aquela criança, que a professora chegou: fica em pé, ela: não, fica em pé, não, fica em pé, até que ela viu que ela ia ter consequências, ela ficou em pé. A professora falou: muito bem, obedeceu, né? A criança falou: mas aqui dentro eu continuo sentada. Isso não é obediência. A obediência é imediata e é interna. A obediência não precisa de justificativa. Por quê? Por quê? Por quê? Não, vou sim, pode deixar, vou. E a terceira coisa é que a obediência tem que ser inteira. Não é só uma parte.
Saul obedeceu em parte, mas foi desobediência. O que o Senhor falou para fazer? É para matar todo mundo? Vão matar todo mundo. É para acabar com todos os animais? Nenhum. Ah, fulano de tal está trazendo um bezerrinho que ele achou bonitinho, vai levar para o filho dele lá em casa. Shhh, mata. A obediência tem que ser completa, senão ela não é obediência. Queridos, uma chave para vivermos nos nossos dias, sempre. Obedecer. Obedecer. O nosso modelo, Jesus, obedeceu em tudo. Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, ou seja, eu estou aqui para obedecê-lo. A pergunta que eu faço é, precisamos acertar as contas com o nosso Deus? Precisamos reconhecer? Deixa lá os parentes do coisa que está chegando. Vamos ficar ligados aqui à palavra em nome de Jesus. Existem áreas de nossas vidas que nós não estamos obedecendo. Estamos justificando. Queremos obedecer o Senhor em tudo. Você quer? Obedecer à liderança maior, à liderança de Deus, obedecer os líderes que Deus tem colocado sobre nós, as cadeias de liderança, liderança no lar, liderança no país, liderança na igreja. Ou será que nós sabemos mais do que Deus? Eu quero convidar, se você entendeu que este é o único caminho a ser seguido para uma vida que tenha comunhão com Deus, é obedecer a Ele em tudo. Se você quer dizer para Ele, Senhor Deus, eu preciso do Senhor, eu por mim mesmo não consigo. Eu preciso que o Teu Espírito Santo me ajude, me dirija, me convença. Eu preciso que o Senhor me quebre. Se você quer ter uma vida de obediência, para não perder nenhuma das bênçãos de Deus, eu quero convidá-la a se colocar em pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Se você já pertence a Cristo, já entregou a vida a Ele, renove a tua entrega. Fale para Ele, Jesus, eu quero entregar-me totalmente ao Senhor. Aleluia. Vai tocando, Espírito. Fala para Jesus, Jesus, eu quero te obedecer em tudo. Fala para Ele, Senhor, eu quero obedecer a Tua palavra. Fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, me convence. E se há alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não teve uma experiência de obediência total, Jesus disse que tem que crer nele, tem que ser batizado, tem que obedecer. Jesus disse, sem mim
Vocês não podem fazer nada. No começo da igreja primitiva, dois apóstolos foram presos por causa de Jesus e mandaram que eles não falassem mais sobre Jesus, e eles disseram: importa obedecer a Deus, não aos homens. Obedecer, obedecer. Nós não podemos obedecer se não conhecermos os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. Não tem como obedecer a Deus se não conhecermos a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Obedecer a palavra é obedecer a Jesus em tudo. Em tudo. Senhor, Tu conheces cada um de nós. Tu sabes, Papai, se existe bois, se existe, Senhor Deus, ovelhas, se existe, Senhor Deus, coisas, ou pessoas que o Senhor já mandou a gente eliminar, mas continuamos carregando. O Senhor sabe, Papai, na vida de cada um de nós, as áreas que sentimos, Senhor Deus, maior fraqueza em obedecer. Em nome de Jesus, eu te peço, não desista de nós, Pai. Não se arrependa de ter nos criado, Pai. Mas que como Jesus o Senhor possa olhar para nós e dizer: ah, este é meu filho amado em quem eu me alegro. Que a gente possa, através da obediência, agradar a Ti, Senhor. Através da obediência ao Senhor, viver aqui neste mundo que é um caos, mas viver desfrutando, Senhor Deus, das bênçãos, das promessas que o Senhor tem nos dado. Leva-nos a amar a Tua palavra. Senhor Deus, nós somos ouvintes, mas leva-nos, Senhor, a ser praticantes da Tua palavra. Leva-nos a um nível de obediência total, Pai. Nós dependemos do Senhor para isso. Senhor Deus, não queremos chegar no final e falar eu consegui, mas falar Deus fez em mim aquilo que eu não podia fazer. Não nos deixe, Senhor Deus, levantar monumentos em prol do nosso próprio nome, mas queremos levantar a Cristo Jesus e anunciar que só nele nós temos vitória, nós temos vida, nós temos saúde, nós temos disposição. Senhor Deus, sabemos que o sacrifício, quando parte de obediência, o Senhor aceita. Sabemos que a base de vencermos o pecado é obedecermos a Ti. Gera essa obediência
que havia no coração de Cristo Jesus quando andou aqui entre nós, para que possamos ser discípulos fiéis a Ele. Livra-nos, Senhor, de ser como Saul. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu sinto de Deus que existem pessoas que querem renovar publicamente o chamado de Deus na vida. Ou alguém que queira pela primeira vez falar assim: eu quero esse Jesus, eu quero abrir minha vida totalmente para Jesus, eu estou andando de forma que não vale a pena. Eu quero viver para Deus, eu quero ter uma transformação na minha vida. Só Ele pode fazer isso. Mas Ele está à porta e bate. Ele não vai forçar você. A iniciativa da decisão tem que ser tua. Então, se você quer manifestar perante Deus, perante a igreja, perante principados e potestades, o desejo do teu coração de levar uma vida séria com Deus, aonde você está, levante uma das suas mãos. Eu quero orar ainda por você, falando para Deus: Deus, eu quero, Senhor. Há mais alguém? Papai, obrigado, papai, porque uma palavra como essa mostra a nós que o Senhor ainda está conosco, dando oportunidades. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, essas pessoas que estão com as mãos levantadas, que sejam tomadas pelo Teu Espírito Santo e cheias do Teu Espírito Santo, não por força da carne, mas pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor Deus, viver essa vida de obediência total, plena ao Senhor, nos afastando, ó Pai, de tudo aquilo que é desobediência, e não nos alegrando a obedecermos em parte, mas queremos obedecer ao Senhor em tudo, em todas as coisas, Pai. Por isso nós nos entregamos a Ti, por isso nós suplicamos a Ti: Senhor, nos ajude. Senhor, não solte as nossas mãos, nos carregue, Senhor, nos toque, Espírito Santo, insiste conosco, Espírito Santo, dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz, e quando ouvir, Senhor Deus, dá-nos disposição de obedecer. Faz isso, Pai. A Tua palavra diz que nós somos um reino, somos reis aqui na terra. Não queremos perder, Jesus, aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz. Não queremos perder a salvação, não queremos perder, Senhor Deus, a vida em abundância, não queremos perder as manifestações dos dons, não queremos perder o fruto do Espírito. Forma em nós, Senhor. Queremos viver uma vida longe do pecado e de toda aparência do pecado. Uma vida que verdadeiramente agrade, alegre o Senhor em tudo, Senhor Deus. Não queremos ser como Saul no tocante à desobediência. Por isso nós pedimos: dá-nos um novo coração. Tira, Senhor Deus, o coração endurecido. Tira, Senhor Deus, o coração de pedra. Arranca de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que é achismo, tudo aquilo que é humano e carnal, Senhor Deus.
Não queremos desobedecer o Senhor em nada, papai. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Agradecemos o Senhor por esta manhã, por esse culto. Pedimos a tua bênção para vencermos nessa semana. Eu oro por esses que estão nos visitando, que sejam ricamente tocados pelo Senhor e pela tua palavra e abençoados pelo teu Santo Espírito. Eu oro pela tua igreja, Senhor, que nós como igreja paremos definitivamente de buscar modelos, estratégias, e fiquemos somente com o Senhor e com a tua palavra, obedecendo ao Senhor em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós começamos cantando um cântico, pedindo para Deus, falando para Deus sobre obedecer, permanecer e obedecer. E eu queria convidá-los a terminarmos com esse cântico, agora entendendo pela palavra de Deus que melhor é obedecer. Melhor é obedecer. Que a gente cante isso agora, fazendo desse cântico uma oração ao nosso Deus. Obedecer a Ti. Eu quero mais e mais obedecer a Ti. Só a parte do obedecer. Tem lá a letra. Levante as mãos aos céus e diga para Ele: obedecer a Ti, Senhor. Eu quero mais e mais obedecer a Ti. Obedecer a Ti. Obedecer a Ti. Eu quero mais e mais obedecer a Ti e receber a vida que Tu tens pra me dar. Ser ramo em flor que frutificará em Ti. Só as irmãs e os irmãos oram. Pai, nós pedimos, Senhor, dá-nos um coração obediente. Obedecer a Ti em tudo, em todas as áreas da vida, Senhor. Obedecer a Ti em toda a Tua palavra, Senhor, todos os Teus mandamentos, obedecer, 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 obedecer a Ti. Quebra, Senhor Deus, aquilo que estamos ainda em desobediência, nos atrai, Senhor, nos faz viver para Ti, papai, totalmente para Ti, Pai. Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. As irmãs oram, agora os irmãos cantam. Obedecer a Ti, obedecer a Ti, eu quero mais e mais obedecer a Ti e receber a vida que Tu tens
pra me dar. Todos, ser ramo em flor, que frutificará em ti, Senhor. Ser ramo em flor, ser ramo em flor, que frutificará em ti, Senhor. Deus está dizendo que existem pessoas aqui que precisam colocar a casa em ordem. Os filhos estão fazendo aquilo que querem, extrapolando. E essa é uma responsabilidade dos pais, principalmente do pai. Talvez você precise chegar, chamar os teus filhos, orar com eles e mostrar que quem reina ali na sua casa é Jesus. E que todos ali devem caminhar dentro daquilo que é palavra dele. É tempo de acertar as nossas vidas. É tempo de praticarmos os ensinamentos da palavra. Em primeiro lugar, nos acertarmos com Deus. Em segundo lugar, os nossos papéis dentro daquilo que a palavra de Deus coloca. A nossa responsabilidade de fazer do nosso lar uma embaixada, um pedaço do céu aqui na terra, onde as coisas desse mundo não entram, onde a única pessoa a ser glorificada é Jesus o Cristo, ninguém mais. Talvez seja dolorido, talvez precise tomar decisões sérias, mas ainda há tempo. É melhor pararmos, analisarmos segundo o padrão bíblico e acertarmos do que chorarmos lá na frente. Esse é um desafio sério de Deus para com a igreja dele. Amém? Amém? Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre tua vida, hoje e todos os dias. Você recebe? Amém. Fale assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vamos terminar aplaudindo a Ele, que é o único que é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. A Ti, ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Melhor é... Está muito fraco. Melhor é... Aleluia! Um forte abraço à distância, em nome de Jesus. Amém.